casa do oleiro. Aqui é lugar onde vaso precisa ser moldado. Aqui é lugar onde vaso é criado. Porque a casa do oleiro é uma casa de criação. Casa de quê? De criação. O criador, aquele que vai criar. Perceba que o oleiro, ele faz um vaso não porque ele viu. Ele cria na sua mente a estatura do vaso, que tamanho vai ser, se vai ser pequeno, se vai ser magro, como é que vai ser ele, se vai ter braço, se não vai ter. Ele começa a olhar e ele começa a deformar, e primeiro, e antes de ser colocado nas suas mãos, ele começa a pensar aqui, e ele começa a criar o vaso, quando está moldando, pensando nele, que forma irá dar. Aqui eu quero aplicar isso para a tua vida. Você não sabe, mas Deus já sabe a forma que onde você vai chegar. Deus sabe a perfeição que é onde você vai chegar. Se ainda você está sentindo dores, se ainda você não se acha tão perfeito, não se preocupe não, porque quem molda você é o oleiro. Quem toca na sua vida é o oleiro. Ele está transformando, ele está lapidando. Mas perceba uma coisa: o oleiro sabe criar. Por saber criar, ele conhece o vaso tanto por dentro como por fora. Deus conhece a estrutura e conhece a ferramenta que ele está trabalhando, e conhece também o potencial. Talvez quem está do seu lado não te conheça e não conheça o seu potencial, mas Deus sabe o que você tem. Deus sabe o seu potencial, onde você pode chegar. Quantos estão aqui que são desacreditados? Quantos estão aqui que ainda não perceberam que tem uma chamada divina? Talvez o inimigo tenha colocado sobre você um fardo muito pesado. Talvez o inimigo tenha te prendido, tenha te arrastado para a lama, levando você para o poço, querendo humilhar o teu nome. Mas eu venho te dizer que o Senhor é aquele que molda, é aquele que transforma um vaso. Ele pega o vaso quebrado e faz um vaso novo. Você vai perceber que Jeremias está observando. E por observar, muitas das vezes eu já preguei isso. E erroneamente, faço questão de dizer, erroneamente eu dizia que o vaso escapuliu da mão do oleiro. Mas o vaso não escapole. O vaso não sai da mão do oleiro. Nós lemos a palavra, e quando você lê com a palavra pausadamente, você vai entender que o vaso ele quebra na mão. Na mão. Olhe para seu irmão e diga: deixa Deus te quebrar hoje. A Bíblia diz que Deus faz vaso para honra e vaso de desonra. Olhe para o seu irmão e diga para ele: que vaso você é? Então há dois tipos de vasos: vaso de honra e vaso de desonra. Aqui quero dizer a você que o moleiro faz um vaso de perfeição. Todo vaso que ele faz para ele é muito precioso. Mas porém o vaso em si vai se caber que destino irá tomar. Para onde ele irá? Eu começo a compreender que o povo de Deus necessita se voltar-se para Deus. Necessita compreender que na mão do oleiro, deixa ele moldar você. Você vai começar a pegar uma perfeição que vai se parecer com o seu Criador. Você já percebeu, já chegou perto de um crente que você olha para ele e diz assim: esse se parece com Jesus. Não a sua aparência, mas tudo aquilo que sai da boca dele. Você chega perto dele, você tem graça para querer ficar perto, porque ele tem tanta alegria. Você tem tanta vontade, você não quer sair, você quer passar a noite inteira, se for possível, com esse crente, porque tudo que sai da boca dele é edificante. Agora já tem outras pessoas que quando você vai falar com ele, só fala de derrota, só fala de desgraça. Não há mudança nem por dentro e nem por fora. Crente que vem para a igreja e nem sequer de muitos anos conheceu a palavra, conheceu o Espírito, mas deixou de buscar a essência do Espírito. Crente que já não ora mais, crente que já não jejua, crente que já não se consagra, crente que não vai orar, crente que não quer pagar preço e depois quer que Deus derrame poder sobre a casa dele. Crente que sequer olha para o irmão que está do lado. Crente que não está nem aí se alguém se salve ou não. Crente que não conhece o Deus o qual chamou ele. Você vem à casa do Senhor e só pensa em si mesmo, acha que Deus só está aqui para dar aquilo que você quer. Mas eu vou dizer para você, Deus tem muito mais para aqueles que pensam nas coisas do alto e não das coisas de baixo. É necessário o vaso ter uma mudança e voltar na mão do oleiro para ser quebrado. Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quanto tempo você não vê um culto que você sente a essência do Senhor e você tem vontade de buscar? Você não chega no culto por causa do louvor, por causa do pregador. Você já chega no culto buscando o Senhor, porque Ele é o único motivo de nós estarmos aqui. Aleluia.
Entramos na igreja e queremos que as pessoas, ou o pregador, ou o louvor, venham nos impactar. E o nosso impacto se chama Jesus. Se você não entender que você tem que chamar a atenção dele, se você não entender que ele está, assim como aquele que está do seu lado é carne, assim como você pode apalpar o seu irmão, eu vou dizer assim, assim é o nosso Deus. Jesus não é espírito, Jesus é carne e osso como eu e você. Ele foi transformado em um corpo de glória. O Deus que está lá em cima sabe que a sua dor, sabe o que você sofre. Mas ele já disse isso, e quantas vezes você ouve aqui que ele já pagou o preço há mais de 2000 anos atrás. Mas você olha para a geração de hoje, nós vemos uma geração perversa. Vemos uma geração que já não busca mais graça, já não busca mais oração. Uma geração que está preocupada só com si mesmo. Uma geração que não busca mais o favor do Senhor e o desejo de Deus. Uma geração que não se converte. Uma geração que tem um coração duro. Ninguém tem coragem mais de pregar o evangelho na rua. Está faltando a gente ter vergonha na cara. Está faltando a gente se arrepender de novo e entender o que é evangelho. Ah, se você passasse o que Jeremias passou. Ah, se você ficasse a pão e água dentro de uma cisterna. Ah, se você entendesse que a sua pregação não fosse converter ninguém, mas mesmo assim você ainda adorava ao Senhor e não largava Ele por nada. O que tem gente que qualquer coisinha, até se o irmão olhar feio, ele quer abandonar a igreja. O que tem gente que só espera uma falhazinha para ir tomar cachaça. O que tem gente que só espera uma coisinha para se drogar e fazer coisas erradas. O que tem gente que espera só uma fofoca para descer a madeira no irmão. Que vaso é esse? Que cheiro sai desse vaso? Talvez se eu estivesse falando de graça, de bênção, você estaria dando glória. Mas como eu estou falando aqui de algo que é preocupante, é os tempos de hoje. Eu oro ao Senhor que Deus levante uma nação poderosa. E eu vou dizer para você, nós somos essa nação. Como assim, pastor? O Senhor disse, nós somos nação eleita pelo Senhor Jesus Cristo. Temos uma chamada, temos um Espírito, temos a verdade, temos Deus do nosso lado, mas quer ver uma coisa? Olhe para a cara desse crente. Olhe para a cara que tem estado do seu lado. Nem para dar glória, nem para dar uma aleluia. Não tem coragem de dizer para o irmão que está do lado, se converta, porque senão você vai para o inferno. Pastor, palavras duras, sim, mas palavras duras são palavras de salvação. Precisamos nos analisar. Precisamos nos se julgar-se a nós mesmos. E eu vou dizer para você, o julgamento não começa lá fora, o julgamento começa por nós que somos da igreja. Nós temos que entender que deixar o Senhor nos quebrar de novo e nos fazer um vaso novo. Nós temos que ser um vaso novo. Um vaso que venha se parecer com a obra-prima do Criador. O mundo tem que nos imitar. Não é a gente imitar o mundo. A igreja virou um espetáculo mundano. Quando eu falo igreja, não falo só Betel. O que tem de pregador que prega pensando em dinheiro, em condições financeiras? O que tem de corrupção acontecendo? O que tem de desgraça, prostituição dentro da igreja? E nós precisamos mudar isso. E sabe quem vai mudar isso? É eu e você, querendo ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Somos cristãos. Você se senta na mesa com o ímpio, ele até bebe na sua frente, você não tem coragem de falar de Jesus. Você entra na sua escola, na sua sala de aula, tem mais de 70 colegas, e eles talvez não sabem nem que você é crente, e você não tem coragem de pregar. Nós precisamos falar de Jesus. Precisamos olhar para o oleiro e ver o que ele nos ensinou. Israel vivia um tempo de rebeldia. Israel vivia algo que
quando Jeremias olhava, disse: é impossível, Senhor, esse povo ser transformado. E o Senhor veio a Jeremias e disse assim: tem jeito para eles, porque eu sou o Senhor que transformo todas as coisas. Eu sou o oleiro. Por favor, deixe Deus moldar você nessa noite. Deixe Deus tocar o seu coração. Ei, jovem, não se prostitua. Não se venda. Não se dê pelos prazeres mundanos. Isso é passageiro. Aquele cara bonito, ele só quer tirar uma casquinha e depois te abandonar. Mas Jesus quer você eternamente. Jesus quer te lavar, te lapidar, e você ser cheia do Espírito. Ei, rapaz, não se dê a qualquer uma. Você é um vaso de Deus. Se valorize. Deus te valoriza. Eu queria estar aqui nessa noite. Eu digo a você, eu busquei nessa tarde, eu dobrei o meu joelho, eu folhei a Bíblia, eu digo: Senhor, tu queres falar à tua igreja? Eu queria muito trazer uma mensagem para exortar. Eu sou uma pessoa que gosto muito de exortação, de graça, de glória, mas o Senhor diz: não, fala o que eu quero falar. E o Senhor diz: eu preciso moldar vasos. Eu preciso moldar os meus vasos. Olhe para o seu irmão do seu lado, se possível, pegue na mão dele e diga bem assim: tem jeito para você, meu irmão? Deus vai moldar a tua vida. Diga: Deus vai mudar a sua história hoje. Deus vai fazer o impossível hoje. Deus vai mudar o quadro da sua família. Deus vai mudar o quadro da sua rua. Deus vai mudar o quadro. Ei, você pensa que as coisas vão acabar do jeito que o inimigo quer? Deus está no controle de tudo. Irmãos, muitos que estão aqui conhecem o pastor Adriano, e a gente vem de um tempo em que a gente chegava na igreja, a gente chorava. A gente chorava, irmã Eliane. A gente via jovens sendo batizados com o Espírito Santo. A gente via as pessoas com sede de Deus. Hoje a gente só vê jovens que não pegam na Bíblia. Jovens que não querem pregar. Jovens que não querem compromisso. Pais que não têm aí, levam a vida de qualquer jeito. As pessoas esqueceram, a gente vê o amor se esfriando e esqueceu do sacrifício de Jesus. E eu digo: Senhor, o que vai ser da sua igreja? Aí ele disse: eu posso mudar o quadro, porque vós sois o barro e eu sou o oleiro. Você que está me ouvindo aí pela internet, Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua história. Eu não sei se você está numa cadeira de roda, não sei se você está no hospital me assistindo, mas eu digo a você, em nome de Jesus, receba mudança hoje. Jesus te ama e Ele pode mudar o quadro da sua vida. Escute, quem forma o vaso é o oleiro. Eu digo: Deus, o que tu quer falar? Mais uma vez ele fala, porque Deus não fala muito, Deus fala muito pouco. Ele diz: quem muda o vaso é o oleiro. Quem transforma o vaso é o oleiro. Arabadacandarabasébia, Lobecamanassúria, Shrabadacandarabadecópiassé. Aleluia. Tem muitos aqui que sentem o que eu sinto. Igreja avivada não quer dizer igreja que está pulando e só falando em ministério. Não é isso. É uma igreja que tem essência. Uma igreja que tem raiz. Uma igreja que quer mudar. Você sabe o que eu ouço lá fora? É que as pessoas dizem: eu prefiro contratar o ímpio